começamos a fazer estudos hemodinâmicos com catéter aqui no Brasil foi em 1963. Naquela época, eu tinha passado um ano no Children's Hospital de Boston, da Harvard Universidade, e trabalhei lá com cardiopatia congênita. Cardiopatia congênita, naquela época, estabelecia uma diferenciação do cardiologista. Porque fora a cardiologia pediátrica, a cardiologia era muito pobre. Nada se sabia de doença coronária e muito pouco se sabia de doença valvar. Então a cardiopatia congênita era o forte. E eu fui para os Estados Unidos exatamente para me aprofundar nesses estudos da cardiologia pediátrica, com o foco principal no cateterismo de crianças e recém-nascidos. E para isso eu fui para os Estados Unidos, fiquei um ano lá. Depois, quando eu retornei ao Brasil, em 1963, eu já trabalhava no Dante Pazanese, porque eu fui a primeira turma de residente, que foi de 1959, foi a primeira turma de residentes do Dante Pazanese. Eu e o Valmir Fontes, que você já conhece, nós fomos da primeira turma de residentes aqui no Dante. Só lembrando que na verdade você é do Maranhão, é isso? Estudou em Recife. O Valmir é sergipano e estudou medicina na Bahia. Então nós saímos das nossas cidades, eu saí de Recife, o Valmir de Salvador, para compor a primeira turma de residentes do Dante Pazanese. Depois, em 1962, eu fui para os Estados Unidos e lá me dediquei à cardiologia pediátrica. E tem uma história muito interessante. O chefe da cardiologia pediátrica de Boston chamava-se Alexander Neidas. E eu entrei num elevador do hospital e ele estava no elevador com a chefe de hemodinâmica do laboratório dele, do Alexander Neidas. E eu já trabalhava com os dois lá, eu fiquei um ano lá. E o doutor Neidas virou-se para a chefe de hemodinâmica e disse: olha, o Sonis publicou um trabalho dele dizendo que a coronariografia era um método de diagnóstico importante de doença coronária. Eu ouvi aquilo e fiquei quieto. E como eu sabia que 2 meses depois eu ia para Cleveland, nos Estados Unidos, que o Congresso Americano de Cardiologia ia ser realizado em Cleveland. Aí eu tomei a decisão quieto, eu vou visitar o Dr. Sonis na Cleveland Clinic Foundation e vou conhecer o Dr. Sonis no Congresso, porque era um método que também me impressionou, que era realizado em adultos. Só que o Dr. Sonis também fazia cardiologia pediátrica. Não sabia. E ele era muito amigo de um cardiologista brasileiro, que era o professor Carvalho de Azevedo. Porque fizeram residência em cardiologia pediátrica em Detroit e ficaram muito amigos. Mas amigos mesmo, a ponto de Mason Sonis vir passar férias no Rio de Janeiro. Ele gostava de se hospedar no Copacabana Palace para ficar com o amigo, o Carvalho de Azevedo. Bem, eu fui conhecer no Congresso americano o Dr. Sonis na sua conferência. Eu fiquei impressionado. Isso já em 62, quando ele tinha 1000 casos de coronariografia. Os 100 casos são do Gruntzik. Ele publicou a primeira experiência dele. Porque o Sonis não era desses cardiologistas que faziam uma coisa assim nova e corria para a imprensa ou para as revistas. Né? Ele acumulou uma experiência de 1000 casos. Uma coisa incrível. 1000 casos.
Para a época. E o trabalho dele foi interessante. Na época, né? Foi interessante porque ele não se resumiu a descrever a técnica, mas ele fez uma apreciação clínica dos 1000 casos e definiu muitas coisas nesse trabalho. Esse é um trabalho da maior importância no estudo da doença coronária. E eu fui para Cleveland. E lá, muitos que estavam no congresso também foram para Cleveland. E eu fui recebido, estava já eles preparados, porque as visitas eram grandes, que foram conhecer o laboratório de hemodinâmica do Dr. Sones e assistir uma coronariografia. Eu assisti a coronariografia e fiquei entusiasmado. Quando eu voltei para o Brasil, não tomamos a iniciativa de ir para Cleveland para aprender a técnica, porque naquela época pouca gente fazia essa técnica nos Estados Unidos. Eu fui para Cleveland em 1966, quer dizer, quase 4 anos após. A razão foi a seguinte: o Dr. Sones veio aqui em São Paulo, que foi fazer uma conferência na Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. À noite, isso me lembro bem, porque fomos eu, o Dr. Dante Pazanese, que era o chefe, era o diretor aqui do Instituto, o Dr. Zerbini e o Dr. Adib Jatene. Nós 4 assistimos à conferência do Mason Sones. E lá, Dr. Zerbini como cirurgião e o Adib como cirurgião, conversaram os dois com o Dr. Dante, que seria interessante eu ir para os Estados Unidos, para a Cleveland Clinic, para aprender a técnica da coronariografia, porque só assim se poderia fazer cirurgia de coronária. E conversaram com o Mason Sones. Eu era bem mocinho, né? E o Mason Sones disse que me receberia com muita alegria lá em Cleveland. E assim eu fui para a Cleveland Clinic aprender a técnica da coronariografia. Eu fui com uma bolsa da CAPES, que facilitou a minha viagem, etc. Bem, eu passei lá um bom tempo, assim, quase 1 ano, e voltei para o Brasil para fazer a primeira coronariografia no Dante Pazanese em novembro de 66. E Dr. Zerbini fez a primeira cirurgia de coronária, aqui também no Dante Pazanese, em função da minha viagem, que trouxe o método que permitia ao cirurgião, facilitava o procedimento cirúrgico. E daí para frente eu passei a fazer muitas coronariografias. Nós tínhamos um equipamento aqui de cineangiografia, aqui da Siemens. Mas era já em Cine ou era Não, sim. Era em Cine, né? Sim, nós tínhamos em Cine. É por isso que quando eu voltei de Boston, eu já fazia cineangiografia, já existia aqui no Dante Pazanese. Ele não tinha movimento de rotação, né? O movimento de rotação só depois. Né? Você observava as imagens num espelhinho pequeno, né? Não tinha projeção numa tela maior de televisão. Exato. E só quem via o exame era o médico que fazia e o outro que ajudava, porque tinha 2 espelhinhos. A gente trabalhava assim. Mas eu quero lhe dizer que quando eu cheguei em Cleveland, Mason Sones tinha 4 salas de coronariografia. Ele só trabalhava no equipamento com espelhinho. E as outras 3 salas já projetavam. Ele não queria trabalhar com aquilo. Essa era o Bitten? Era o Bitten. O Bitten, a sala B10.
B10. Ficou famosa essa sala. Basement, B10. Exato. Mas o interessante é que, quando eu cheguei em Cleveland, o Sonis me recebeu e disse: olha, você não vai me ver trabalhando, porque ele gostava de trabalhar com um espelhinho, né? E os residentes não tinham acesso para ver no espelhinho. Mas ele me explicou: as outras 3 salas você acompanha de maneira normal, como é hoje, né? Essa sala que eu encontrei lá em Cleveland era uma sala fabricada pela Philips, né? Que o movimento de rotação da sala era só num sentido, né, no plano horizontal. Não se permitia fazer as projeções axiais. Não se fazia isso. Não permitia. Quando você queria fazer, que isso foi anos depois, foi um canadense que propôs a projeção axial, né, canal e cranial. Esse indivíduo, só porque ele idealizou essa projeção, eu fui visitar o hospital dele lá uns 3 anos depois que eu fazia a coronariografia, ele trabalhava em Toronto. Ele se destacou tanto que, quando você entrava no hall do hospital, tinha uma fotografia do indivíduo em posição caudal ou cranial, não me lembro, mostrando a criação dele. Das novas projeções. Interessante. Muito interessante isso. Um aspecto que é interessante ressaltar é que a volta do Eduardo em 63 foram sistematizados todos os passos do cateterismo esquerdo do coração. Essa é uma contribuição, é a primeiríssima, talvez, do seu retorno. Eu gostaria de comentar um pouco esse fato. Não, eu lá em Boston, eu aprendi não só a fazer o cateterismo de crianças com o catéter normal, que se trabalhava pela artéria femoral na perna, mas também lá se fazia o cateterismo transeptal esquerdo, as cavidades esquerdas, né, vindo pela perna, pela veia da perna. Se cruzava, e passava para as cavidades esquerdas, né. Isso aconteceu um fato interessante, sabe? Quando eu cheguei de Boston, eu fiz o cateterismo que a gente chamava de transeptal. Eu fiz uma publicação na nossa revista, os arquivos de cardiologia, do cateterismo cardíaco das cavidades esquerdas, por via retrógrado e por via transeptal. Então se cateterizava via arterial. Aí veja bem, eu cheguei, não sabia que um colega nosso de Porto Alegre, que você não conheceu, não é dessa geração, tinha feito já, ele tinha voltado dos Estados Unidos e tinha feito o cateterismo transeptal lá em Porto Alegre. Aí eu fiz uma nota, um adendo no meu trabalho, dizendo que o cateterismo transeptal esquerdo, já o nosso colega Dr. Freitas, da Universidade do Rio Grande do Sul, já tinha feito no Brasil. Aí depois ficamos amigos, ele até me agradeceu porque eu fiz uma propaganda da técnica que ele tinha feito. E depois, muitas vezes, ele me convidou para dar aula lá em Porto Alegre, sabe? O Freitas. Mas eu não sei o que aconteceu com ele. Eu tenho a impressão que ele morreu cedo. Morreu cedo. Essa técnica depois foi reavivada na época da valvoplastia mitral. Sim. Então nós lembramos, olha, tudo tem uma grande utilidade e às vezes a utilidade transcende aquele momento que foi o passo para se chegar às cavidades esquerdas do coração. O que nós falamos, a cirurgia de Porto Safena em Cleveland, eu estava lá. Foi em 1966 ou 7? Não, 68. Isso o valor fez. Eu estava lá em Cleveland. E depois o Adib, nessa época, nós já estávamos amadurecidos com a revascularização do miocárdio,
mas não era com a mamária da descendente anterior, era com a cirurgia de Weinberg. Cirurgia de Weinberg era um cirurgião canadense. Ele propôs uma cirurgia de pegar a mamária e implantar no músculo. Implantava no músculo cardíaco, os ramos da mamária não eram fechados, ele ficava aberto. Sangrante. Eu vi uma coreografia do Weinberg funcionando algum tempo atrás, não sei como é. Weinberg. Ele era um canadense. Ele propôs essa cirurgia e que foi muito questionada se tinha alguma validade. Muito. O Sones, que achou interessante quando Weinberg fez essa cirurgia, porque, veja bem, ele estudava o doente, via as lesões, não tinha técnica para operar. Aí Weinberg fez essa técnica, né? E a Cleveland Clinic começou a fazer também. Que o Weinberg fazia só com a mamária esquerda. Aí o Favaloro questionou, por que não fazer as duas mamárias implantadas na parede anterior, na mamária esquerda, e a mamária direita na parede inferolateral? Então, o Favaloro era um médico argentino, cirurgião argentino. Né? Ele nem é o Papa e nem é o Maradona. Mas na cirurgia cardíaca, perseguindo a gente. Pois é, na cirurgia cardíaca, esse indivíduo fez uma contribuição fantástica. Eu o conheci lá. Ele, sabendo que eu era brasileiro, ele me procurou e tivemos uma convivência ótima lá nos Estados Unidos. Bem, aí mas essa cirurgia do Weinberg foi provado que ela não era uma proposta empírica. E o Weinberg não ficou com prestígio na classe médica, né? Porque diziam que aquilo era uma coisa sem segurança, etc. Só que o Mason Sones cateterizou pela primeira vez a mamária e injetou o contraste e viu que a mamária funcionava, porque enchia as artérias coronárias. Provou o mecanismo de ação, a mecanística. Aí o Weinberg ele disse uma frase muito importante, comentando o trabalho do grupo da Cleveland Clinic, dos cirurgiões da Cleveland Clinic. Ele disse, olha, eu agora posso morrer feliz, porque não sou como se diz, um indivíduo que propõe coisas erradas. Ele escreveu isso numa revista médica, essa frase dele. Só que não era a grande cirurgia. Favaloro, esse sim, teve a ideia de se fazer a cirurgia de Favaloro, chamada ponte de Safena. Você já ouviu falar muito, né? É o nome mais comum que existe. É o enxerto aorto-coronário ponte de Safena. Ele tirava a veia safena da perna do doente e ligava a ponte, a veia safena na aorta, o sangue entrava na ponte de Safena e entrava na coronária, que ele ligava na coronária, fazia uma ponte, é por isso que chamava de ponte. Né? Bem, com isso, Favaloro, o cirurgião pegou um prestígio internacional fantástico. Eu vou lhe falar, a primeira vez que o Favaloro veio falar aqui no Brasil, foi em 1971 ou 2. Foi num Congresso Brasileiro de Cardiologia, lá em Brasília. Eu não sei se você estava já atuando. 72. Não, na faculdade. Exato. Foi em 77. Olha, quando o Favaloro, ele tinha vindo de Londres, no Congresso Mundial. Ele falou no Congresso Mundial sobre a cirurgia e ele realmente foi uma coisa enorme, assim, o prestígio dele. Falou uma cirurgia, você imagina, nova, bolada, inovadora.
bolada por ele e feita por ele. Ele fez nos Estados Unidos, mas ele é argentino. Os argentinos colocaram aqui no campeonato mundial, pois o Papa, né, Maradona, e Messi, esqueceram o Favaloro, que é muito mais importante que todos eles, né? Essa técnica da cirurgia fortaleceu muito a coronariografia. Primeiro, o seguinte, os cardiologistas não conheciam doença coronária. Não conheciam doença coronária. Quando eu voltei da Cleveland Clinic, eu ensinei a classe cardiológica a aprender coronariografia. E outro detalhe, os cirurgiões não sabiam identificar na coronariografia o que era coronária direita e o que era coronária esquerda. Eu tive que mostrar para todos, para o Adib, para o Zerbini e para o Sérgio Oliveira. O Sérgio Oliveira, naquela época, era residente do Zerbini. Então, eles aprenderam com a coronariografia a anatomia da coronária. E a classe médica cardiológica começaram a entender doença coronária depois da coronariografia. Não sabiam nada. Um aspecto desafiante da doença coronária é o fato de não haver correlação entre os sintomas e a gravidade da doença. Então, essas novidades, olha, tem uma obstrução muito importante. O indivíduo é pouco sintomático. E outras faltas de perfeita correlação entre a clínica e a anatomia é que faziam da coronariografia um instrumento importante para o maior entendimento da doença e do efeito do tratamento, por consequência. Né? O problema era eles entenderem o valor clínico da doença coronária. Não sabiam que a descendente anterior era mais importante, não tinham correlação que era fundamental, exatamente. Eles não sabiam, ninguém sabia. Primeiro, eu trabalhava com os cardiologistas aqui, né, e eu tive que ensinar a todos. O Dr. Zerbini e o Adib convenceram o Dr. Dante Pazzanese. Ele era um cardiologista que tinha uma clínica muito grande aqui em São Paulo, porque ele sempre se dedicou à eletrocardiografia, a tratar infarto e todas essas coisas. Ele tinha uma clínica grande. Aí o Dr. Zerbini e o Adib disseram, olha, convenceram o estudante e disseram o seguinte, estudante, você precisa arrumar a bolsa para o Eduardo, porque o senhor vai ter a oportunidade de ver o seu doente vivo, mostrando a doença coronária do paciente. Ele disse, mas espera um pouco, eu vou ter, essa é uma frase clássica do Dr. Dante, eu vou conhecer o doente vivo, como é a doença coronária dele. Aí o pessoal vai. Bem, quando eu voltei de Cleveland, demorou uns 2 anos ou 3 para começar a cirurgia de ponte safena. O irmão do Dr. Dante chegou aqui no instituto com dor no peito, que era angina. E eu fiz a coronariografia dele. Ele tinha uma lesão na artéria circunflexa. Né? E o Adib operou. Aí o paciente disse, olha, meu Deus, não, doutor Dante que disse, pela primeira vez na minha vida, eu estou tratando um doente com doença coronária, sabendo o que ele tem. Essa frase dele foi fantástica. Ele disse pela primeira vez. Ele não era tudo empírico. Eu quero dizer bem claro o seguinte. Entendeu? Quem teve a ideia inicial de criar o departamento não era a sociedade. A Sociedade Brasileira de Cardiologia tinha o departamento de cirurgia, tinha o departamento de fisiologia. Aí o Pierre, no congresso, me falou, Eduardo, por que nós não criamos o departamento de hemodinâmica? Tinha um indivíduo que era desses que comandava a sociedade, que era aqui de São Paulo, que chamava-se
Chiaverini, Hospital das cardiologista, Clínicas. que era o editor dos arquivos e tudo mais. Ele era um cara com influência muito grande na sociedade. Eu disse, pode deixar que eu falo com o Chiaverini, que eu me dava extremamente bem com ele aqui em São Paulo. Né? Aí eu falei com o Chiaverini, olha, nós estamos aqui, estava o Pierre, estava mais uns dois, eu não me lembro quem. Vamos criar o departamento, pensamos em criar o departamento de hemodinâmica. O Chiaverini disse, não tem problema, você só precisa me arrumar a assinatura de 100 cardiologistas. E ele me falou, a oportunidade vocês têm aqui, porque tem um congresso, né? Não precisava ser o especialista em hemodinâmica, era cardiologista só, né? E eu peguei a tarefa junto com o Pierre, tinha mais alguns, acho que o Valmir estava no meio também, e colhemos as 100 assinaturas. Demos para o Chiaverini. E nós fomos atrás, cada um de nós levou uma folha para pegar a assinatura, né? E conseguimos as 100 assinaturas. Assim que foi criada a sociedade, o departamento. Isso era fundamental. O elemento da Sociedade Brasileira de Cardiologia que deu o apoio total foi o Chiaverini. Eu fui o primeiro presidente e fiz o primeiro congresso. O primeiro congresso foi nós não chamamos de congresso, nós chamamos de jornada. Foi no Guarujá, no Hotel Casa Grande. Agora, teve um detalhe, a realização dessa jornada. Existia a sociedade, o departamento de cirurgia cardíaca fazia os seus congressos. Né? E nós da hemodinâmica, nós íamos em todos os congressos de cirurgia, porque nós não tratávamos os doentes, nós fazíamos os diagnósticos, que os cirurgiões aproveitavam disso para operar os seus doentes. Né? Então eu tomei a decisão de fazer na véspera do Congresso de Cirurgia, a jornada de hemodinâmica no Hotel Casa Grande, no Guarujá. Casa Grande, Guarujá, isso mesmo aqui. Né? E nós lotamos o hotel. Nós lotamos o hotel, foi um problema. Os médicos chegavam, iam para o Guarujá, chegavam lá, eu estava hospedado no hotel, eles me ligavam à noite. Eduardo, eu não tenho quarto. O que eu ia fazer? Porque foi um sucesso, ninguém esperava, mas eu disse, eu vou fazer na véspera do Congresso de Cirurgia, que é um atrativo, né? E lotou, e foi formidável. O Congresso de Cirurgia agradeceu, porque teve mais gente. Exatamente. Eu vi pela primeira vez se falar em angioplastia com balão aqui no Brasil. Apareceu na revista Cruzeiro, foi a revista Cruzeiro, que fez uma entrevista com um cardiologista americano, o Stetzer. Ele foi entrevistado na revista Cruzeiro, saiu uma fotografia dele por inteiro, dizendo que tinha uma técnica que descreveu e que substituía a ponte de safena. A técnica era com o balão. Angioplastia com o balão. Bem, eu li aquilo, eu tomei um susto, porque eu nunca tinha ouvido falar naquela coisa. Né? Bem, o Grundsik, quando ele fez a primeira experimentação dele em animal, no cachorro, ele apresentou os resultados disso no American Heart, não me lembro qual foi o local. No painel, no mural. Exato. Tem um mural famoso do Grundsik em pé, mostrando os resultados no cão e dizendo que no ano seguinte ele mostraria em seres humanos. Eu estava lá quando ele apresentou. Você estava? Não. Bem, ele apresentou 50 casos. 50 casos. Bem, quando ele foi falar no congresso, não dava para se entrar na sala. Não dava para se entrar na sala. Ele apresentou os 50 casos. Bem, e teve aplausos, e teve perguntas, mas teve um indivíduo que disse: por que eu tive notícia dessa técnica na imprensa e não via as vias normais científicas? Né? Bem, ele respondeu que ele não pôde conter
o interesse da imprensa que o procurava. Você veja que o Stetzer foi procurado pela revista Cruzeiro e lançou e falou que tinha essa nova técnica. Bem, eu me lembro das datas e eu vou lhe dizer por quê. Porque nesse ano, o Mason Sones completou 20 anos da coronariografia. O Sones era um homem que não gostava de viver em revistas científicas, quanto mais em jornal. Né? Tanto que ele publicou o primeiro trabalho, rapaz, aquele trabalho de 100 mil casos, foi, mil casos, foi, ele só publicou com 1000 casos. Antes, ele não publicou uma linha sobre essa técnica. Uma linha. Bem, quando ele completou 20 anos, o Sones, ele fez um simpósio para celebrar. Eu estava, naquela época, eu trabalhava na Beneficência Portuguesa e recebi um telefone dele, me convidando para participar do simpósio. E disse: Eduardo, eu quero que você participe do simpósio e no próximo congresso você vem aos Estados Unidos. Não vou, eu vou. Ele disse: olha, vai ter a reunião do comitê organizador, eu quero que você participe disso. E eu fui para lá, para os Estados Unidos, participei e foi sugerido entre os organizadores a ideia de colocar o Grundtvig. E colocar o Grundtvig. Porque o simpósio do Mason Sones, completando a coronografia, ia ser no ano seguinte. Né? Bem, aí eu vi o Grundtvig apresentar aqui. Bem, não precisa dizer que eu enlouqueci com aquilo, porque aquilo era um negócio sensacional. Um negócio de 50 casos. Né? Bem, e eu, imediatamente que eu cheguei no Brasil, fiz a carta para ele. Mandei dizer para ele quem eu era. Trabalhei aprendi a técnica em Cleveland, etc. Faço tantos casos por dia de coronografia. E fui um dos organizadores do simpósio de 20 anos da coronografia, que você foi convidado e falou. Esse negócio me deu força, claro. Me deu força. Né? Bem, aí ele me respondeu. Eu pensei que ele não ia responder nunca. Né? Ele respondeu e disse o seguinte: eu vou fazer o segundo curso que você está convidado a vir. Na época eu lhe mando o convite. Eu também pensei, não vai mandar o convite. Ele mandou o convite. Né? Aí eu fui. O primeiro curso do Grundtvig tinha 30 indivíduos. Tinha um argentino no meio. Sim, para argentino, seguindo a gente. Tinha um argentino no meio. Ele já morreu, esse argentino. Ele já morreu. Mas eu fiquei amigo dele, desse argentino. Não foi o De La Fuente, não foi nada disso. Foi uma geração assim, primeira aqui na Argentina que aprendeu a fazer cateria com essas coisas. Eu não sei como ele foi convidado, mas foi. Eu vi a foto dele. Aí eu fui para Cleveland, fui para Zurique fazer o curso dele, que ele dava o curso no hospital, na universidade. Bem, ali já tinha 100 pessoas. Bem, e como é que você comprava os catetas? Você só comprava os catetas depois que você fizesse o curso. Por que isso? Ele não queria que a técnica fosse utilizada por pessoas despreparadas. Porque tinha risco. Tinha risco. E se a queimar. Então você tinha que fazer o curso lá. E eram todos convidados. Todos convidados. E 2 dos 3 pioneiros, não é, que era o Grundtvig, o Myler, o Richard Myler e o Simon Stetzer, autorizavam a compra do catéter para fazer algumas. Esse paciente ficou assim sendo uma coisa preciosa aqui no estudo, sabe? Ele chamava-se Jorge Cassiano. E ele, quando eu falei para ele que nós íamos desobstruir a artéria dele e colocar uma prótese, ele disse: puxa, o senhor está me falando em prótese? Eu sou um indivíduo que fabrico próteses para dentista. Ele era um protético. Ele era protético. Bem, e eles me pediram um doente desse tipo,
tivesse uma obstrução significativa com colateral, porque poderia ser uma técnica danosa ao paciente todo. E eu escolhi o Jorge Cassiano, por sorte dele, nós tinha uma lesão só na coronária. Só que entre eu fazer o diagnóstico, mandei o filme para os Estados Unidos, o pessoal do FDA examinou o filme e concordou com o cara. Isso levou um mês. Aí fomos fazer. Quando nós fizemos, estavam presentes o argentino, o Júlio Palmas, o mais argentino, não sabia. Eu não sabia que ele era argentino, porque ele chegou falando inglês, eu falava inglês com ele. Eu só depois. O milionário tem uma vinícola na Califórnia e coleciona Porsche. Ele Porsche. estava nos Estados Unidos há muitos anos, o Júlio Palmas. Né? E chegou o americano junto com ele, que foi o Schatz. Então, estava tudo montado para nós fazermos o caso. Quando eu pacifiquei a coronária direita, estava fechada. Aí eu injetei na coronária esquerda, circulação colateral. Bom. Então, por isso que ninguém soube. O Schatz e o Júlio Palmas ficaram decepcionados. Eu disse, olha, gente, não fique decepcionado que eu vou abrir a artéria agora. Entrei e abri a artéria. Tinha uma experiência muito grande. Claro. Né? Um balão. Com um balão. E ficou tudo como era antes. Aí todo mundo ficou alegre. Aí fizemos o implante no estente. Né? No dia seguinte... Foi o primeiro implante no mundo, né? Foi o primeiro no mundo. No mundo. Aí no dia seguinte, bem de manhã, estava todo mundo ansioso. Eu disse, vamos estudar esse dente outra vez. Para ver se estava aberta a artéria com o estente lá. Aí eu pacifiquei uma artéria, estava o estente perfeito. Esse estente foi desenvolvido nos Estados Unidos pelo argentino chamado Júlio Palmas, na Universidade do Texas. Na Universidade do Texas. Ele é um médico radiologista interessado em parte vascular do organismo. E ele desenvolveu esse stent, essa prótese, lá na Universidade do Texas. Quando ele estava com o stent pronto, não tinha sido testado em seres humanos, apenas em animais de experimentação, o cachorro, a Johnson comprou a patente do Júlio Palmas. E então a Johnson precisava provar em seres humanos que isso funcionava, né? Eu já tinha uma certa ligação com a Johnson, porque algumas vezes eu trabalhei com alguns produtos dela, né? Você sabe que o primeiro produto, quando eu voltei dos Estados Unidos, o grande problema das fibrilações ventriculares era o contraste. Sim, sem dúvida. Olha, todo dia a gente tinha fibrilação, tá? Os contrastes eram um negócio muito sério. O caso que eu vi nos Estados Unidos, que o Sonis fez, fibrilou. Ele tá na direita, aplicou o choque e tudo bem. Quando eu cheguei do Brasil, dos Estados Unidos, eu falei para o Adib, o problema dessa técnica é a fibrilação ventricular. E os contrastes são responsáveis, eram ruins, usados lá. Tudo. Aí o Adib me disse, Eduardo, eu tenho um colega de turma que é médico, chefe da Johnson & Johnson. Ele fez um contraste aqui no Brasil. Não me diga, vamos ver isso aí. Aí eu testei o contraste. Então a Johnson nunca esqueceu esse negócio que permitiu a venda do contraste. Tudo. Bem, aí a Johnson entrou em contato comigo, diz, olha, tem um stent, me explicou como é que era. O Schatz era engenheiro ou era médico? Não, é médico. Não, médico. Ele era residente. O Schatz era médico, cardiologista, que na época não tinha habilidade técnica. Né? Ele era um cardiologista que trabalhava lá nos Estados Unidos em um hospital distinto do Júlio Palmas. O Júlio Palmas trabalhava num outro hospital e lá ele só fez a parte experimental. Bem, aí a Johnson precisava fazer coisa, ele me disse, olha, e sugeriu o meu nome, Eduardo Souza, lá de São Paulo, tem uma grande experiência em cateterismo, etc, em angioplastia e tudo mais. Por que não fazer com ele? E eles toparam. Né? Eles toparam e vieram aqui. Foi esses critérios. Exato. Para nós fizemos experimental primeiro. Eu e o Schatz fizemos no cão aqui no Instituto, que nós temos um laboratório de pesquisa aqui.
nós fizemos na artéria circunflexa, na descendente anterior, documentamos com chapas e tudo, né? Porque não só a Johnson quis fazer, mas o FDA quis que eu fizesse um caso no cão. Primeiro, claro. Porque o Julio Palmaz e o Schatz fizeram muitos casos lá nos Estados Unidos, né? Aí fizemos aqui no cão, e tudo bem, estava tudo em ordem para nós fazermos, né? E nos exigiram esse caso. Um doente que tivesse uma lesão grave na artéria, mas que tivesse circulação colateral protetora, que se fechasse a artéria, a circulação protetora evitava um infarto. Eu encontrei esse caso aqui e peguei o filme, mandamos para a Johnson e mandamos para o FDA. E ambos aprovaram. Aí no dia que estava certo, vieram o Julio Palmaz, que foi o criador do stent, que ele era um radiologista, ele mesmo fez isso no laboratório. Deixa eu só fazer um parênteses, se me permite. Também como inovador foi o Dotter que teve ideia sobre fazer uma prótese, etc. e tal, não é? Baseado no conceito do Charles Stent e tal. Mas aí já não entrou o Grundsee, que ele já tinha morrido. Não, o Dotter teve do balão, mas o Dotter teve do stent também. Ele era um inovador. Ele teve a percepção. O stent tubular, agora, tinha o stent autoexpansíveis, já o stent. Mas é antes disso. Quer dizer, quem pensou e que o balão tinha lá seus limites e que deveria talvez pôr uma... Ele não conseguiu desenvolver até o ponto em que o all stent depois... que aí, no caso... Não, e o Julio Palmaz era radiologista, radiologista. Né? Ele não faz isso em pacientes, nada. O Schatz. E vieram os dois para cá. Eu não conhecia o Schatz. E nem conhecia o Julio Palmaz. E nem sabia que ele era argentino. Realmente eu não sabia. Não ia acontecer nada, mas eu não sabia. Eu só sei tempos depois que ele viu. Agora, teve uma coisa muito gozada, que eu não sabia que ele era argentino. Né? Quando nós pegamos o paciente que estava fechada a artéria, que o Schatz ficou apavorado, aí eu saí de lado, fui conversar com um funcionário da Johnson, e o Julio Palmaz estava do lado de fora, porque ele não fazia. E eu meti o pau e disse, esse americano não sabe nada. Ele entendia português. Entendia tudo, ele não sabe nada, eu abro essa artéria na hora já. Aí o Julio Palmaz, que eu sabia que era o pesquisador, ele disse, oh yes, why do not you do it? It's okay, I'm going to do it. Não sabia que ele era argentino. Tem umas coisas bonitas para mostrar. O Jorge Cassiano, ele era disciplinado. Porque todas as vezes que eu dizia para ele, Jorge, nós precisamos ver como está o seu stent, ele aceitava tranquilo, não achava ruim nada. Né? Bem, ele com 17 anos, ele com 12 anos, eu fiz uma demonstração ao vivo para a Argentina, num dos congressos da Solace. Porque ele sempre teve, aqui isso que você falou, no terço médio, ele tinha uma expansão menor. Tinha uma coisa assim de uns 50% a 60%. E tinha, nos indivíduos que estavam discutindo o caso, todos eles diziam, não, eu faria angioplastia, etc., e não sei o quê. Eu não dei a mínima, não fiz nada, etc. E tudo mais que eu não ia fazer, porque eu já seguia o Jorge Cassiano há 12 anos. Aí eu fiz a ultrassom pela primeira vez. Aí ficou bem claro. Estava aí para expandido. Nesse ponto não expandiu e nos outros pontos, nas porções distais dos dedos, estava bem expandido. Não tinha o chube, né? Exato. E estava dentro, no terço médio, que tinha um pouco mais de cálcio, não expandiu bem. E não criou tecido. Não, exatamente. Ficou perfeito, linda, sensacional. Aí ele veio aqui, com 17 anos. Todas as vezes eu tratava muito bem ele, porque é um homem importante. Claro. A Johnson tratava ele bem. A Johnson mandou gente dos Estados Unidos filmar Jorge Cassiano andando na rua de São Paulo. Eles fizeram um filme com ele dessa natureza, sabe? Bem, aí eu fiz o estudo dele e ele disse, Jorge, está perfeito, Jorge, fique tranquilo. Aí o Jorge foi embora.
falou com a esposa dele, ó, vindo muito Pavanésio, muito bem, tudo. Isso numa tarde. Quando foi no dia seguinte, o Jorge foi atravessar uma rua onde ele morava e tinha um posto de gasolina ali naquele ponto, que ele sempre atravessava ali. Quando ele atravessou a rua e pôs o pé na rua do outro lado, na calçada, uma caminhonete em alta velocidade pegou o Jorge. Já do outro lado, então. E o jogou 50 metros longe. Quando ele bateu no chão, morreu. Aí avisaram a família, né? Porque ele morava ali. Bem próximo, né? Disseram a mulher dele, mas como? Ele estava ótimo. Ontem foi no hospital ver tudo. Atropelado. Bem, eu mandei, comuniquei a Johnson, que tinha morrido, comuniquei ao Júlio Palmas, comuniquei ao Chaves, comuniquei a todos. Claro. Todos mandaram uma mensagem de coisa. Foi um cara que contribuiu para o desenvolvimento da medicina e tudo mais. Né? O segundo relacionamento que eu tive com a Johnson, né? Primeiro foi o contraste, depois o estente comum, né? Não farmacológico. Aí quando chegou o estente farmacológico, veio aqui, lá dos Estados Unidos, um indivíduo, um colega nosso, que trabalhou no projeto, né? Do estente farmacológico. Né? Veio falar comigo aqui. Aí eu fiz várias perguntas para ele. Ele disse, mas como é que é isso aí? Que droga é essa? Etc. Ele me deu o nome do rapamycin, que eu nunca tinha ouvido falar. E me disse, não, essa rapamycin já é conhecida porque se usa nos pacientes com transplante renal. Para manter o enxerto em boas condições. Tudo mais, gostaríamos aí que você participasse desse estudo e tudo mais. Aí eu perguntei, mas quem mais vai participar? Ele me disse, ninguém. Você vai ser o primeiro a fazer isso. Bem, quando ele me disse que tinha uma droga dentro, eu também eu respirei fundo, porque eu então absolutamente novo, né? Novo. Ele disse, tá bom, você me deixa o protocolo aqui que eu vou te ver, depois eu ligo para vocês. Lá nos Estados Unidos. O nome do camarada é Robert Falótico. Eu disse, eu ligo para vocês. Bem, eu fui ler tudo sobre a rapamycina, como é que ela atuava, etc. O camarada lá na Califórnia tinha testado em coelho em carótida, que provocava lesões em carótidas, e ele tinha usado a rapamycina que funcionava. Diminuía as lesões da carótida. O serviço do Valentin Fuster tinha testado a rapamycina em animais de experimentação, né? E o autor do trabalho é um canadense chamado Gallo, Gallo. Ele publicou no Circulation esse trabalho. Eu fui ver depois, nunca tinha lido aquilo, né? E que no animal experimental funcionava bem. E tem uma frasezinha no trabalho do Fuster dizendo, quem sabe se essa técnica não possa ser usada em humanos. Só que em animal de experimentação ele usou, introduzindo a rapamycina no músculo do animal. No músculo do animal. E funcionou. Né? E funcionou. Diminuiu a hiperplasia. Não demais, mas diminuiu. Os 50% comparado com os cães controle. Né? Bem, então aprendi isso. Aprendi o camarada da Califórnia, que fez isso, um cirurgião importante da Califórnia. E aí li aquilo tudo e eu disse, fiquei encantado com aquilo. Eu disse, eu precisava de aprovação, né, da Comitê de Ética do Hospital. Aí eu chamei o presidente da Comissão de Ética e disse, esse aqui é o trabalho, eu usei esse termo, esse aqui é o trabalho da minha vida. Eu disse para ele,
Eu quero que esse trabalho seja aprovado pelo Comitê de Ética ontem. E ele aprovou ontem. Ele aprovou. Não, mas foi fundamental isso. Aí eu, uma vez aprovado, realmente foi. eu pensei, Hoje, eu não vou fazer isso da maneira clássica dos estudos. Se faz isso que hoje foi um caso, Um insight assim, interessante. você faz um caso hoje, faz um outro caso 20 dias depois, e leva um tempão fazendo. Eu disse, eu vou fazer. Aí eles me disseram, eu vou lhe trazer os stents com liberação lenta e com liberação rápida. isso eu me Os lembro bem. 15 primeiros stents vão ser com liberação rápida. E os outros 15, 2 meses depois, virão os outros com liberação lenta. Ou o contrário, não me lembro exatamente, ou o contrário. Foi E eu- exatamente isso. Aí eu comuniquei ao pessoal, Roberto Falotti, que disse, eu toco fazer. Aí eles vieram com os stents. Aí quando ele chegou, ele disse, quando é que nós começamos? Eu disse, os 15 casos, que eram 15 stents, eu vou fazer amanhã. Começar de manhã até de tarde, nós temos casos todos feitos. Ele tomou um susto. Eu também. Que esse cara está ficando louco. Aí eu disse para eles o seguinte, tem um detalhe. Eu disse, eu não quero só fazer os stents porque eles estavam interessados se eram eficazes e seguros. Eu vou ver o mecanismo disso, eu vou fazer com ultrassom. Foi. Porque a única maneira, eu falei para eles, que eu posso demonstrar é o problema da proliferação intimal. Eu disse, eu vou fazer em todos desse jeito. Falei para eles. E só faço se for com ultrassom. Né? Eles toparam fazer. Aí nós fizemos com ultrassom. Os 15 casos num dia. Os doentes todos foram conversados e tudo, explicamos em detalhe. Esses doentes, daí a 2 meses eu trouxe um outro grupo de doentes. Eles ficaram muito amigos aqueles doentes. Coisa boa. Amigos. Eram muito bem tratados. Eu fiz também uma coisa importante. Eu pus uma médica cardiologista que trabalhava na angioplastia para cuidar desses doentes. E eles se familiarizaram com ela. Então, nós fizemos assim. Nós fizemos 15 casos. Quando foi 5 horas da tarde, eu peguei os filmes, fomos com o pessoal da Johnson, vimos os casos. Bem, o resultado imediato só, né? Ficaram todos muito bons e tudo. O ultrassom ia para o Patrick examinar. E a angiografia ia para o Geoff Pepman para examinar em Boston. Né? Bem, quando nós, com 4 meses, mandamos, Geoff Pepman recebeu os filmes e o Patrick recebeu os ultrassom, foi um negócio de doido, porque o Patrick, como começou a olhar, ele disse, eu não quero ver o resultado imediato, eu quero o de 4 meses. O cara disse, você está vendo de 4 meses. O protocolo era só estudar com 4 meses. Quando eu mostrei isso nos Estados Unidos, eles me fizeram pergunta e eu disse, no auditório lotado, eu disse, eu vou seguir esses doentes por 5 anos, eu falei. Vou fazer todos os estudos eram 4 meses, com 1 ano, com 2 anos, eu me lembro, com 4 anos. Geográficos foram bem rígidos, de projeção exatamente idênticas. Né? O pessoal da Johnson, depois foram atrás de mim, mas, doutor, o senhor vai fazer isso? Vou fazer, porque só tem valor tardio. Claro. Porque poderia ser, a restenose poderia aparecer tardiamente, quer dizer, uma inibição só precoce, e ter um late catch-up. Quando eu chegava nos Estados Unidos, que eu ia apresentar os períodos sucessivos, antes tinha umas reuniões antes dos participantes da mesa e tudo mais, todos atrás de mim. Como é que está o resultado? Eu disse, perfeito.